No vídeo de hoje, nós vamos descobrir se as empresas do setor elétrico tiveram rentabilidade acima da inflação nos últimos 20 anos. Seja muito bem-vindo ao canal Regito Investidor. Eu sou o Regivalder, analista CNP e pleno. Se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com um amigo. Assim você ajudará outras pessoas com esse conteúdo, além de ajudar o canal. É muito comum ouvirmos que as empresas do setor elétrico elas são resilientes. Dessa forma, elas funcionam como empresas defensivas na carteira, principalmente pelo fato de, em tese, elas repassarem a inflação aos consumidores finais. É isso que nós vamos ver com esse vídeo, se de fato esse repasse acontece, se o retorno dessas empresas foram acima da inflação. Como que foi feito esse estudo? Eu busquei algumas empresas do setor elétrico, não foram todas, elas deveriam ter começado a operar na bolsa pelo menos nos anos 2000, né? Foi o ano base 3 de janeiro, e até o dia 1º de junho de 2022, né? Porque como o IPCA ele é mensal, dessa forma não teria como pegar dados diários. Então o gráfico ele é feito em janelas mensais. Nós pegamos CEMIG, Copel, ENGIE, Eletrobras, Light, Transmissão Paulista e aqui está o nosso IPCA. Para esse estudo não basta nós calcularmos os retornos desde o início até a data atual. É interessante que façamos janelas temporais. O que isso quer dizer, essas janelas rolantes? Quer dizer que, por exemplo, nós temos investidores que começaram a investir no dia 3 de janeiro e ele pode ter vendido, de 2000, né? E ele pode ter vendido a ação dele no dia 2 de janeiro de 2001. Então ele permaneceu um ano, de janeiro a janeiro. Nós tivemos um outro investidor que começou em fevereiro e ele foi até fevereiro de 2001. Então observe que você a cada mês, mesmo que sejam 12 meses, que equivale a um ano, você tem janelas diferentes. Tem investidor que começou em janeiro, outro começou em fevereiro, outro começou em março. Ainda que todos tenham ficado 12 meses no papel, eles tiveram rentabilidade diferente em virtude dessas janelas serem em momentos diferentes. Por isso que é importante sempre compararmos investimentos distintos em janelas temporais rolantes. Porque se você pegar a janela inteira, uma única janela, desde 2000 até 2022, você vai ter a visão apenas daquele investidor que de fato começou em 2000 e saiu daquele investimento em 2022. Então você tem apenas uma janela. E muitas das vezes a gente tem uma impressão errada de que foi um excelente investimento, porque nós ficamos 20 anos naquele papel. No entanto, houveram diversas janelas em que os retornos não foram tão agradáveis assim. Então vamos lá, agora que já foi explicado o que são as janelas rolantes, é muito simples aqui. Aqui nós temos o gráfico das empresas, né? Eu não coloquei todas aqui, eu coloquei apenas algumas como amostra. Transmissão Paulista, Light, CEMIG e IPCA. Coloquei poucas. Então, como é que funciona aqui ao lado? Nós temos as janelas. Aqui eu coloco a quantidade de meses. Aqui eu vou ter, nessas janelas, quantas janelas a CEMIG foi vencedora. Por exemplo, vamos colocar lá em janela de um mês. Então, em janelas de um mês, a CEMIG venceu 146 vezes. Quer dizer que, do total de janelas, que foram 269, a CEMIG venceu 54%. A Copel venceu 54% também, praticamente empatado. A ENGIE um pouco menos, 138%. A Eletrobras perdeu para o IPCA. A Light perdeu também para o IPCA. Veja que o IPCA teve maior quantidade de janelas vencidas. E a Transmissão Paulista venceu. O que a gente quer dizer? Que nesse período de 2000 a 2022, cada investidor que tivesse investido apenas um mês no papel, nós tivemos 269 oportunidades de investimentos, quer dizer, janelas de um mês que são um mês fechado. Nós tivemos em algumas situações, no caso da Eletrobras, que mais da metade das janelas desse período a inflação venceu. Então, para a Eletrobras, em janelas de um mês, ela não repassou, na maioria das vezes, a inflação. Então, o investidor que pensasse em ficar apenas um mês no papel, ele correria mais risco. A probabilidade dele perder dinheiro era maior do que a probabilidade dele ganhar. Agora, vamos ver como que essa situação fica quando nós colocamos um ano, 12 meses. Então, em janelas de um ano, veja que a CEMIG já ganha, melhora, né? Já passa para 60%, a Copel 60%, a ENGIE 60%, a Eletrobras já fica meio a meio,
ali praticamente empatado na Eletrobras, ou seja, em janelas de um ano, nesse período, a Eletrobras é 50-50, né? Cara ou coroa aqui para ver quem ganha e quem perde. A Light continua perdendo e a Transmissão Paulista é a que já começou a abrir uma diferença boa em relação ao rendimento do IPCA. Agora em janelas de 24 meses, então nós já temos um período maior. Observe que no início a rentabilidade desses papéis e também, aqui nós temos no gráfico, esse azulzinho aqui é o IPCA, então ele está sempre por aqui pelo meio. E aqui nós temos as ações. Vamos lá agora para 36 meses, né? Vamos ver como é que fica. A tendência é sempre melhorar e no longo prazo a gente já percebe que em janelas de 3 anos a Light começou a piorar. Piorou bem, ela já está chance de ganhar aqui quase 40%, ela está perdendo bem mais. Vamos colocar em janela de 5 anos, 60 meses. Aqui a gente já viu uma mudança. Ó. Em 60 meses, a Copel já teve um resultado não tão bom em relação ao IPCA. A Copel já começou a patinar um pouco mais. A Engie já deu uma disparada boa também. A Transmissão Paulista está bem e a Light continua ruim. A Light continua ruim e a Eletrobras está ali, né? Na meiuca. Hora ganha, hora perde. Ela vai vivendo a vida ali. Em janela de 120 meses, a gente já começa aqui, ó. Em janela de 120 meses, a gente já tem, que são 10 anos, né? A gente já tem, ó, uma certa predominância das boas empresas do setor elétrico. Observe que aqui já são 80%, 80%. Aqui a Copel deu uma recuperada boa, né? Então ela já melhorou bastante. Em janelas maiores ela consegue ter um desempenho melhor. E simplesmente a Transmissão Paulista ela vence em todas as janelas de 10 anos. Ela vence em todas. Vamos colocar as janelas de 20 anos, 240, não, de 15, né? 180. E aí a gente já começa a ver outras empresas se destacando também. CEMIG vencendo todas, Engie vencendo todas as janelas, a Light perdendo, né? Perdendo bastante. E a Transmissão Paulista também indo muito bem. Para a gente finalizar aqui essa parte dessa análise, nós vamos colocar 240. Então, de fato, ó, a gente fechou 30 janelas finais, a gente observa que a Light realmente foi ruim, ela não teve um bom desempenho, ela não conseguiu repassar a inflação. Dessa forma a gente consegue constatar o primeiro aprendizado nosso é que nem todas as empresas conseguem repassar a inflação. Repassar em grosso modo, no sentido de ter um retorno acima da inflação. A gente observou aqui que algumas patinaram em algumas janelas temporais e outras se mantiveram bem todo o período de tempo analisado. O nosso gráfico, esse aqui é o IPCA anualizado desde o início. A gente observa picos de inflação em alguns momentos da economia, mas a tendência é que ela cada vez seja menor. Mas, por exemplo, o último pico que nós estamos vivendo agora, ele já é maior que o pico anterior. Foi na região ali de 2015 e 16, né? Aqui, 14, 15, 16. E aqui, um pouquinho antes, 2002, 2003, mais ou menos. Então, a gente observa que o IPCA ele reflete a situação macroeconômica do país, as medidas tomadas pelo governo para conter a inflação. Então, a gente observa, sempre que ela sai do controle, a gente observa que ela tende a retornar de uma forma saudável, né? Isso que a gente espera a cada momento de crise. Aqui agora nós temos o gráfico da janela completa, do início ao fim, a janela simples, aquela que eu expliquei de apenas um período, desde 2000 até 2022. A Transmissão Paulista ganhou disparado com mais de 10.000%, as demais estão aqui embaixo. E eu peguei esse rendimento total, anualizei, então nosso IPCA ao ano foi de 6,43%, a CEMIG foi de 16%, a Copel 14%, a Engie 17%, né, Eletrobras, a Light e a Transmissão Paulista. O que eu quis dizer aqui com essa planilha no final, essa tabela no final? Eu quis mostrar o seguinte, então, quanto que a CEMIG rendeu em função do IPCA? Então, a CEMIG ela rendeu o IPCA mais 9 nesse período. É muito semelhante ao título Tesouro Direto, né? Aquele IPCA+, a NTN-B. E aqui a gente observa, se a CEMIG fosse um título, a época do início desse investimento, ela seria um IPCA mais 6. A Copel IPCA mais 7, por aí vai. E nós observamos que a Light ela teria um prejuízo, né? Ela
perderia valor no tempo. Conforme já observamos, ela perdeu rentabilidade, além de ela ter tido uma rentabilidade negativa, ela perdeu ainda mais em função dela não superar a inflação, fazendo com que aquele investidor perca o seu poder de compra. No entanto, enquanto eu estava produzindo o material desse vídeo, eu pensei, e em relação ao Tesouro IPCA+? Para aqueles que não conhecem, o título Tesouro IPCA+, ele é um título de renda fixa pós-fixado. Ele possui uma parcela indexada ao IPCA, que você garante a rentabilidade do IPCA, e o mais é uma parcela pré-fixada em que ela se junta ao rendimento da inflação para poder dar um ganho real ao investidor, e não apenas ele é rentabilizado na medida da inflação, mas ele tem um ganho real acima dela. Eu fui no site do Tesouro Direto e o Tesouro IPCA que eu encontrei mais antigo, que ainda tem lá os dados para resgate, por sinal, você não consegue comprar mais, é esse aqui, o IPCA mais 2024. Eu baixei os dados dele, tenho nessa planilha aqui, e eu peguei a linha de negociação dele. Então ele começou a ser negociado em 21/10/2003, a taxa de 9, e vamos colocar aqui uma média, né? 9,90 já tá bom, já só para a gente poder ter uma ideia. Então esse IPCA aqui, a época que ele foi vendido em 2003, ele era IPCA mais 9, arredondando, IPCA mais 9. Qual que foi o questionamento? Para que correr o risco da renda variável na bolsa se eu poderia, em 2003, ter comprado um título público IPCA mais 9, que me garantiria o rendimento de IPCA mais 9 agora em 2024? Foi essa comparação que eu fiz nessa planilha aqui. Coloquei na mesma base, eu não deixei as ações lá em 2000, o cálculo que eu fiz está aqui, como se eu tivesse comprado todos os papéis em 3/1/2003, então montei essa planilha, o resultado eu anualizei e ele está aqui escondido. Vamos ver como é que ficaram as ações anualizadas no período menor em comparação ao IPCA. A gente já aqui observa que o IPCA anualizado naquele período menor, que agora são 224 meses, ele está em 5,91, a CEMIG 16%, a Copel 18%, ENGIE, a Light continua caindo, até que num ritmo menor, e a Transmissão Paulista consegue se manter num ritmo muito bom, com uma rentabilidade muito boa, quase 21%. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, que eu coloquei as ações em função do IPCA, também fiz aqui embaixo. Coloquei as ações em função do IPCA para nós vermos como ela seria em comparação ao título NTN-B que vence em 2024. A CEMIG seria o IPCA mais 9,53, a Copel seria o IPCA mais 11,84, a ENGIE 7,23, Eletrobras 4,12, a Light continua caindo, vai para o barro, seria o IPCA menos 7,12, e a Transmissão Paulista seria o IPCA mais 13. Por que eu coloquei em vermelho? Como nós vimos, aquela NTN-B, ela é IPCA mais 9 alguma coisa. Então, embora eu tenha considerado 9 para fins de cálculo, de arredondamento, a CEMIG seria menor do que ela, a ENGIE, a Eletrobras e a Light. Então, nós teríamos apenas duas empresas que superariam de fato uma NTN-B naquela época. Primeiro ponto tem que ficar claro, então, de tudo que nós vimos aqui nesse vídeo, é que nem todas as empresas do setor elétrico superam a inflação, ainda que seja no longo prazo. Nós observamos aqui que algumas não conseguiram superar. O segundo ponto é que ainda aquelas que superam no longo prazo, existem janelas em que ela irá perder para a inflação. Sendo assim, você precisa ter consciência de que poderá incorrer em momentos em que você irá perder para a inflação, mesmo estando em boas empresas. Mas no longo prazo isso tende a se corrigir. E o terceiro ponto que nós observamos em relação ao Tesouro Direto é que ainda aquelas empresas que tiveram um rendimento acima da inflação, você tinha opções na renda fixa que poderiam te dar uma rentabilidade maior com um risco muito menor. Por isso é importante observarmos as taxas de juros praticadas no mercado, principalmente da renda fixa e a pós-fixada,
para que assim possamos ter bons investimentos com retornos excelentes, com risco muito baixo. Nesse caso, nós observamos que apenas 2 empresas do setor elétrico teriam superado o IPCA+. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, deixe nos comentários as empresas do setor elétrico que você tem em carteira. Um abraço e até a próxima.